Iniciamos a cerimônia de inauguração da sede do Cicobi Credimep. Agradecemos a presença de todos, saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos à frente para compor a mesa o presidente do Conselho de Administração Cicobi Credimep, Jackson Guerra Araújo, por gentileza. O vice-prefeito de João Molevade, representando a prefeita Simone Carvalho, Fabrício Lopes. Presidente do Banco Cooperativo do Brasil, Bancop, Marco Aurélio Borges Almada. Presidente do Sistema OSENG, formado pelo Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, OSENG, e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais, SISCOP-MG, Ronaldo Escucato. Presidente da Central das Cooperativas de Economia e Crédito de Minas Gerais, Cicobi Central Secrenge, Luiz Gonzaga Viana Lage. Bem, senhoras e senhores, convidamos a todos para que, em posição de respeito, para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Verde louro desta
Registramos e agradecemos as presenças das seguintes autoridades: Prefeita de Nova Era, Laura Carneiro. Vice-prefeito de Nova Era, Sávio Martins. Prefeito de Santa Bárbara e presidente da MEP, Leris Braga. Deputado estadual Tito Torres. Presidente da Câmara de João Molevade, Djalma Bastos. Delegado regional de Polícia Civil, Alberto Gomes Vieira. Presidente do Sicob Central Credminas, Alberto Ferreira. Presidente do Sicob Assiscred, Osmano Diniz. Presidente do Sicob Copemata, César Augusto Matos. Presidente do Sicob Copeng, Capitão Luiz Rodrigues Rosa. Presidente do Sicob Copjus, Ivo Campos Ataíde. Presidente do Sicob Copermec, Adarlan Rodrigues Fonseca. A presidente do Sicob Credicem, Carla Maria Gonçalves Generoso. Presidente do Sicob Nossa Coop, Alfredo de Oliveira Melo. Presidente do Sicob Credibelgo, José Geraldo de Souza. A presidente da Copremon, Maria Gorete Cota Martins. Presidente da Copertramon, Marcos Antônio Gomes. E o presidente da Unimed de João Molevade, Altemar Lúcio Leite. Nós sonhamos, nós acreditamos, nós crescemos. Contar a história do Sicob Credmep é muito mais do que falar de uma cooperativa de crédito. É, na verdade, falar sobre parte da própria história do cooperativismo, construída por pessoas cujos objetivos não se furtaram aos ideais dos precursores do movimento há mais de um século e meio. Os precursores do cooperativismo, seja qual for o momento histórico, têm como característica um conflito de cunho socioeconômico que marca profundamente uma época. Assim como os pioneiros do Rochdale ergueram-se com bravura para enfrentar a grave crise social que atingia a Europa em meados do século XIX, ocasionado pelo processo de industrialização que gerava o desemprego em massa e alavancava a desigualdade social. Os idealizadores do Sicob Credmep não trilharam caminhos fáceis. As condições não eram favoráveis, porém necessárias de serem enfrentadas na busca de um sonho coletivo e transformador. Em 5 de setembro de 1996, reuniram-se em João Molevade com o firme propósito de construir uma sociedade cooperativa, aqueles que gravariam eternamente seus nomes na história do Sicob Credmep. Além dos 21 nomes signatários da Ata de Constituição, cerca de 40 membros engajados no projeto, pessoas comprometidas com o desenvolvimento da região e que foram impulsionadas pela capacitação de lideranças do SEBRAE, dentre eles Giovanni Guerra, José Flávio Linhares, Benito Araújo, Diogo Aurélio Silva, Eustáquio Parreiras, Antônio Vitor, Jackson Guerra Araújo, Mário Braga, Carlos Roberto de Freitas e ainda outras lideranças do Médio Piracicaba participaram efetivamente da fundação da primeira cooperativa de crédito regional do Brasil. Em 1997, a queda da Bolsa de Hong Kong provocou a crise financeira na Ásia, afetando os grandes mercados e gerando um estado de tensão em todo o mundo. Foi um período de grande preocupação com a geração de emprego e renda na região do Médio Piracicaba, que ainda não tinha a pujança dos dias de hoje. Contudo, num quadro econômico desfavorável, com reflexos sociais preocupantes, as ideias de cooperação e de amparo mútuo, de maneira natural e com uma sensibilidade que é peculiar do ser humano, emergem como forma de minorar os efeitos dos colapsos. Tem-se, nesse contexto, ante o horizonte aparentemente árido, um solo fértil
para o desenvolvimento do cooperativismo, percebido somente por aqueles que são verdadeiros visionários. Foi exatamente nesse cenário de crise que o Sicoob Credimep iniciou suas atividades no município de João Molevade, em 30 de julho de 1997, e a partir daí expandiu-se na região do Médio Piracicaba como uma alternativa distinta do habitual caráter mercantilista das demais instituições financeiras, criando unidades nos municípios de Rio Piracicaba, outubro de 1997, Nova Era, em julho de 1998, São Domingos do Prata, em outubro de 1999, região sul de João Molevade, em abril de 2001, e Bela Vista de Minas, em julho de 2003, solidificando-se no sistema cooperativista mineiro. O Sicoob Credimep tem hoje mais de 15 mil associados e 14 unidades nos municípios de Rio Piracicaba, Nova Era, São Domingos do Prata, João Molevade, Bela Vista de Minas, Alvinópolis, Itabira, Santa Bárbara, Barão de Cocais, Mariana, Itabirito, Ouro Preto e Caeté. Nós sonhamos, nós acreditamos, nós crescemos. Convidamos aqui o presidente da Simon, Carlos Artuso, para fazer uma leitura de uma carta do Giovanni Guerra. Por favor, Carlos Artuso. Boa noite a todos. O Giovanni Guerra foi um empreendedor que contribuiu bastante para o nascimento desta cooperativa. Ele foi presidente da Associação Comercial Industrial de Prestação Serviço de João Molevade, da qual eu era seu diretor financeiro na época. Ele hoje é um executivo da Federação das Associações Comerciais de São Paulo, e ele não pôde comparecer devido a problemas profissionais e pediu que fosse transmitido, Jackson, essa mensagem. E o que eu faço com bastante orgulho aqui, aos amigos da Credimep, recebi com muito orgulho o convite da Credimep para participar desse memorial acontecimento. A inauguração desta bela sede própria, que vem a coroar os 20 anos de existência desta, que hoje, sem dúvida, uma das mais importantes cooperativas de crédito de Minas Gerais e do Brasil. Planejei estar hoje aí com vocês, mas compromissos profissionais de última hora me impediram. Falar da Credimep é rememorar o meu passado, é relembrar fatos, amigos, eventos que só me trazem boas recordações. E foi revendo artigos de jornais da época é que encontrei cópia de matéria de jornal local que aponta que, no dia 23 de julho de 1996, ocorria reunião na Simon, que tive a honra de presidir naquele momento, para que se tratasse, juntamente com as associações comerciais da região, da constituição de uma cooperativa de crédito regional, conceito pioneiro na época. Um ano depois, exatamente em 30 de julho de 1997, era então inaugurada a primeira sede em um pequeno imóvel em frente à própria Simon. De lá para cá, quantos desafios, dificuldades, barreiras, problemas, vitórias. Afinal, não são com todos estes ingredientes que se constrói grandes empresas, projetos e organizações? Exatamente 7.163 dias depois da inauguração da primeira agência, aqui estamos. Mais do que palavras, os resultados econômicos e sociais da Credimep e a sede inaugurada no dia de hoje demonstram que sim, valeu a pena. Finalizando, quero deixar um grande abraço a toda a diretoria da Credimep,
bem como seus funcionários, cooperados e apoiadores. A todos aqueles pioneiros e visionários que apoiaram 20 anos atrás aquela ideia. Imagino que muitos deles ainda estejam aí. Um abraço ainda mais forte. Deu certo, valeu a pena. Hoje em São Paulo, como executivo da Federação das Associações Comerciais do Estado, me orgulho de contar, nas minhas andanças por aqui, que existe sim, no interior da querida Minas Gerais, uma cooperativa de crédito que ajudei a conceber e a fazer nascer, e que se tornou uma das maiores do estado e do país. Deu certo, parabéns a todos, continue acreditando e buscando voos ainda maiores. Não sabendo que era impossível, eles foram lá e fizeram. Abraços, Giovanni Guerra. Bem, senhoras e senhores, passamos neste instante a palavra para o padre Rosenberg, que fará a bênção da nova sede. Por favor, padre Rosenberg. Cumprimento a todos com muito carinho, aos que estão nos outros andares também, agradecendo primeiramente a Deus a oportunidade de poder abençoar esta obra grandiosa, não só pelo tamanho físico, mas muito mais pela ousadia daqueles que o empreendem. E agradecendo aos que me convidaram, tirando o meu descanso, para que pudesse celebrar esse momento de bênçãos com vocês. A grandiosidade de Deus está em que Ele não nos permite ser pequenos e nos dá a dinamicidade de acreditar que nós somos capazes não só de construir alguma coisa, mas capazes de nos construir na história que Ele nos convida a escrever, nos ensinando que o ser humano é o autor da sua própria obra e que Deus, na sua imensidade, não faz nada sem contar com o gesto, com a ação e com a atitude humana, para ensinar o ser humano que ele não se faz com palavras, mas ele se faz com gestos, ações e atitudes, porque o mundo rico de palavras belas está pobre de atitudes concretas para o bem da pessoa humana. E é nessa grandiosidade do Deus que criou o ser humano dinâmico, dando até ao ser humano o poder de recriar, é que esta bênção especial eu quero trazer em nome dele para todos vocês, relembrando uma história que me faz bem ao coração e que mostra como Deus é. Daquela criança que se dirige ao pai e lhe pergunta: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai, incrédulo diante da pergunta do filho, sem saber como respondê-la, encontra em uma circunstância uma resposta real. Ouvindo o barulho de um avião, ele pede ao filho que olhe para cima. E o filho, ainda criança, olha e o pai lhe pergunta: o que é que você está vendo? E o filho lhe diz: eu vejo um avião. Diga para mim o tamanho do avião. E o filho, com as mãozinhas, diz assim: deste tamaninho. E o pai diz: guarde bem esta imagem. No outro dia leva o filho ao aeroporto e lhe mostra o avião aterrissado. E o filho, ao ver o avião aterrissado, se espanta e diz: pai, que tamanhão é o avião? Mas como eu via lá em cima, ele era tão pequeno, e aqui ele é imenso. E o pai assim lhe responde: pois é, meu filho, o tamanho de Deus é a distância que você o coloca da sua vida. Se você o coloca longe da sua vida, Deus fica pequeno e os seus problemas crescem cada dia mais.
Mas se você o coloca bem perto da sua vida, Deus fica sempre grande e os seus problemas cada vez menores. E você não passa só a acreditar em Deus, mas você passa a acreditar que a partir dele você é capaz. Essa obra só se realiza não só porque Deus os abençoou, mas porque vocês acreditaram que seriam capazes, a partir do Deus que os abençoou e os criou na dinamicidade, para recriarem essa obra fantástica. É esta obra que eu quero agora abençoar em nome deste Deus. Lembrando o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, em que Jesus diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. De que vale o sal, se ele perde o seu sabor, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens? Ninguém consegue esconder uma cidade situada em cima de um monte, mas ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de um móvel, mas sim no lugar alto, para que ilumine todos que estão na casa. Assim também brilhe vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Assim ensina Jesus. As obras humanas devem falar do quanto Deus é bom, do quanto Deus nos ama e do quanto nós podemos fazer a partir da graça de Deus em nossa vida. Independente do nosso credo, independente da nossa fé, eu os convido a todos a ficarmos de pé e com a mão no coração rezar esta oração que Jesus nos ensinou a rezar, nos lembrando que Deus é Pai, mas acima de tudo nos lembrando que nós somos irmãos. Não se constrói nada quando se tenta construir sozinho, porque aí a queda é fácil. Mas tudo se constrói quando se constrói em unidade, porque aí o sucesso é certo. Portanto, com a mão no coração, cada um de vocês e cada um de nós coloque uma prece especial para esta obra, por este momento que aqui vivemos, para que, afinal de contas, a justiça se faz e o bem comum se estabeleça. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E recordando Charles Chaplin, que diz assim: gosto de chorar na chuva, porque chorando na chuva, ninguém consegue ver as minhas lágrimas. Mas lembrando que mesmo quando sozinhos choramos, Deus consegue ver, porque para Deus lágrimas não se misturam com gotas de chuva, porque Deus conhece o nosso coração. Mas Charles Chaplin também diz: aquele que não ri na vida, desperdiça a vida. Sorrir faz bem à alma, rejuvenesce e nos mostra, através do sorriso, um Deus que nos quer sempre felizes. Que Deus abençoe esta obra, que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado por me convidarem a estar aqui com vocês, e que essa bênção de Deus fique na vida, no coração, na existência e nas atitudes de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dizem que o mundo não é perfeito. Se o mundo fosse perfeito, não seria perfeito. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Eu convido, Padre Rosenberg, por favor, eu convido a colaboradora do Cicobi Credimep, a Luciene Cipreste, para acompanhar o Padre Rosenberg na bênção dos outros recintos aqui da sede.
E o nosso muito obrigado. Só quero lembrar que são gotinhas de água benta, viu? Diz que a água benta, cada gotinha é a mão de Deus sobre a pessoa humana. Com a palavra, o presidente do Cicobi Central Secrenge, Luiz Gonzaga Viana Lage, por favor. Prezado amigo Jackson Guerra, muito me orgulho poder chamá-lo de amigo. Almada, presidente do nosso banco, um prazer muito grande vê-lo aqui novamente nas Gerais, prestigiando esse evento da cidade. Ronaldo Sucato, meu líder maior do cooperativismo mineiro e um dos maiores entendedores dessa arte de cooperar aqui no Brasil. Boa noite, Ronaldo. Senhor representante da prefeita Simone, claro que você não é a Simone, prazer tê-lo aqui conosco no cooperativismo. Prezados amigos cooperativistas, convidados, senhoras e senhores, queridos empregados desta cooperativa. Eu devo confessar, Jackson, que eu senti muita inveja. Mas não é inveja doentia, é inveja de saúde, de felicidade, de ver a magnitude que vocês desenvolveram aqui na cidade. Conheço essa cooperativa há 20 anos, quando aqui estive na inauguração e no seu primeiro posto, pequenininho, humilde, passou para outro, até chegar aqui. Mas com certeza, pelo que eu conheço você e os seus diretores e conselheiros, vocês não vão parar só nisso aqui. Vão parar com muito mais, vão fazer muito mais. E esse trabalho seu, também a gente sabe, que não é gratuito, não foi fortuito. Foi um carregar pedras todo dia. Foi um lutar contra a adversidade até ter o nome da CredMep estampado em todos os lugares aqui nessa região, sabendo que é uma cooperativa sólida, forte e confiável. O mérito, claro, que não é só do Jacques e da sua diretoria. O mérito também são do quadro social, que acreditaram nessa cooperativa e aqui se fizeram presente. Aqui colocaram as suas economias, aqui buscaram recursos nas horas necessárias. Parabéns para vocês. Vocês estão praticando um grande cooperativismo. Parabéns para os empregados que estão lá em cima assistindo esse evento. Grande parte desse sucesso, dessa obra que aqui a gente vê, cai nos seus ombros, porque vocês mostraram a cooperativa, vocês venderam essa cooperativa para o quadro social. Parabenizo vocês e ouso dizer que é, com certeza, a sede mais bonita de Minas Gerais. Passamos a palavra para o presidente do Sistema OSENG, Ronaldo Escucato. Boa noite a todos. É isso, né, Jacques? Boa noite. Parabéns. Meus cumprimentos, antes de mais nada, Fabrício, vice-prefeito. Nós precisamos sempre contar com a autoridade constituída, onde nós constituímos nossas cooperativas. Temos que andar em parceria com as autoridades. Luiz, prezado amigo, os conselheiros aqui presentes, presidentes de cooperativas, lembrando que dia 5 nós vamos ter nossa Assembleia Geral e é preciso comparecer, participar.
Quero cumprimentar a todos os cooperativistas presentes na pessoa do meu fiel amigo Alberto Ferreira, presidente da Central Creditas. Cumprimentar os seus diretores, seus conselheiros, os funcionários da Credimep, e quero cumprimentar a todos os presentes, senhoras e senhores, e toda a população de Molenato, porque é ela que está agraciada com esse portento que é este imóvel significativo, não só na história de Molenato, mas na história do cooperativismo negro brasileiro. Há anos, há décadas que eu venho insistindo que cooperativas de crédito não podem funcionar numa porta de garagem. A cooperativa de crédito, onde ela está inserida, tem que ser um cartão de visita. E isso tem acontecido para minha própria alegria, que há 65 anos eu estou exercendo o cooperativismo ininterruptamente. E sei que essa plateia muito elegante não me perguntará com quantos anos que eu comecei. Mas são 65 anos de exercício cooperativista já. E essa sede é preciso reafirmar o que o Luiz falou. É a mais bonita. Então, vem concretizar aquilo que eu venho pregando há décadas. Façamos delas cooperativas de crédito. Esse é o exterior do cooperativismo. E o interior? A parte principal. Como é que isso funciona? Falar sobre cooperativismo, sobre a história, sobre enaltecer, isso já foi falado, as pessoas já sabem, mas eu quero dizer que o cooperativismo é feito por gente. E o Papa, não esse, o anterior, o Bento XVI, dizia que cooperativismo de crédito é gente trabalhando para a gente. Mas eu vou um pouquinho na frente disso. O cooperativismo de crédito é a verdadeira humanização da economia. As pessoas não têm pupila em cifrões dos olhos. E muitas vezes, em geral, se enganam e permitem que a cobiça e a ganância se preponderem nas suas atitudes. Não a ambição, essa deve existir. Que a ambição é para crescer e para servir. E é isso que vocês fizeram. Eu costumo falar 3 Cs. Você, Jackson, fez essa obra junto com os seus colaboradores com competência, com uma causa, o segundo C. Você tinha uma causa. Qual era a sua causa? Era promover o bem-estar da coletividade. Conforto. E em terceiro C, fez tudo isso com caráter. Que é o que falta geralmente nos empreendedores e nos dirigentes da atualidade. Competência, causa e caráter. E você pode deitar, colocar a cabeça no travesseiro com tranquilidade. Porque você está deixando algo.
qual o seu legado? O que você deixa? Tem de um carro, um apartamento, uma fazenda, uma casa na praia? O seu legado nessa obra. E qual é a sua integridade? A sua integridade é de colocar o coletivo antes do individual. E tudo isso está sendo realizado aqui, que encerra a questão da soberania, da divindade da compreensão, feito com afeto, feito com amor. E é por isso que eu cumprimento toda a coletividade de Bom Levante. Não só os cooperativistas. E quero lembrar que é dessa forma, construindo, criando, fazendo, você cumpre o que falou a nossa poetisa Cecília Meirelles. Ela falou que a vida só vale sendo reinventada diariamente. O cooperativismo, senhoras e senhores, também tem que ser reinventado diariamente. E só se reinventa com as pessoas. Não se reinventa com o cidadão. Correto? Não sou contra o lucro, tem que dar resultado. Aqui tem que se exercer o cooperativismo, dando resultado positivo, para que você possa, através desse resultado, aplicar parte da sobra no social para cumprir o nosso objetivo principal. Aquilo que nos diferencia de uma sociedade puramente mercantilista. Falei no amor, e aí o pessoal pode falar assim. Chegou um velho, lírico e romântico, e vai falar agora em felicidade. Eu estou vendo a felicidade no rosto das pessoas aqui. E é isso que o Jacques Prévert, o humanista francês, falou em seu livro Palavras, ao analisar a sociedade do seu tempo. Todos devemos procurar a felicidade, constantemente, todos os dias. E se algum dia, já, a felicidade se esquecer por um momento da gente, jamais nos esqueçamos dela. Com o meu abraço muito sincero e muito alegre, 1000 felicidades para você e toda a sua gente. Com a palavra, presidente do Bancob, Marco Aurélio Almada. Muito boa noite. Para mim é uma grande alegria fazer parte de uma mesa de honra com pessoas tão extraordinárias como o Jackson Guerra, nosso anfitrião, grande líder cooperativista da região e também de expressão já estadual. Ronaldo Cucato, como vocês viram, nossa grande liderança regional, mas também nacional. Luiz Gonzaga, presidente da nossa Central Secrege, cooperativista extraordinário. Eu queria também saudar aqui os demais presidentes de cooperativas presentes. Faço isso na pessoa do nosso presidente Alberto Ferreira, vice-prefeito Fabrício. Alegria participar dessa mesa com vocês. Senhoras e senhores, para mim é uma grande alegria presenciar esse momento, a inauguração dessa sede nova, fantástica, extraordinária, que, como o Ronaldo muito bem colocou aqui, é a face exterior
de um sucesso que já vem acontecendo no íntimo da cooperativa há algum tempo. No entanto, quem passa na porta da cooperativa não vê o que acontece na sua intimidade. E agora quem passa na frente dessa sede vê. Aqui nós temos uma instituição que se desenvolve, uma instituição que se coloca com majestade na nossa cidade. E por que é tão importante o sucesso da nossa CredMep? O Ronaldo já colocou uma série de fatores de por que o sucesso é importante. Mas eu queria trazer como presidente do banco, me cabe falar da questão mais econômica da coisa. No dia 7 de fevereiro foi feito um seminário no Banco Central, denominado Seminário do Spread Bancário. Tiveram presentes ali o ministro da Economia, Henrique Meirelles, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, e o atual presidente do Banco Central, Ilan Godfrey. E o tema a ser discutido é a taxa de juros do crédito no Brasil, que é uma das taxas de juros mais elevadas do planeta. Para vocês terem uma ideia, uma das medidas que o Banco Central tem tomado ultimamente, vocês devem estar acompanhando pela imprensa, é tentar baixar a taxa de juros do rotativo de cartão. Os 5 maiores bancos desse país têm 80% do mercado bancário e eles, 5, têm taxas de rotativo de cartão por volta de 14% ao mês. O Banco Central, indignado com essa taxa, então tomou as medidas proibindo que o rotativo permaneça por mais de 30 dias, a partir daí ele tem que ser financiado, e a meta é trazer a taxa de juros para um dígito. Na cabeça do banqueiro, a taxa de dígito é uma taxa de 9,99. E o segundo maior banco do país já anunciou no jornal que está baixando a dele para 9,8. Meu amigo e amiga, aqui na CredMep, sem medida de governo nenhuma, a taxa do rotativo é 6,8. Portanto, 3% menor do que a melhor taxa que o banco vai fazer a partir do Banco Central ter forçado a barra, gente. Mas o que adianta a cooperativa ser uma alternativa que traz maior equilíbrio, maior justiça ao atendimento financeiro do país se ela é pequena? Se ela não tem condição de atender a população de uma maneira mais expressiva? Se ela não é uma entidade regional? O benefício que ela gera fica circunscrito a um pequeno quadro de associados. E quando eu chego aqui e vejo que a nossa CredMep já tem mais de 15 mil cooperados, eu posso atestar que o benefício da cooperativa está sendo disseminado. E a nossa CredMep não é mais uma promessa de instituição financeira que pode ajudar a regular o mercado financeiro no Brasil. Ela é uma realidade para Monlevade e região. Eu vinha conversando no carro, vim com o diretor da cooperativa, sua esposa Raquel, mais uma amiga, e ela comentando que uma conta num desses bancos tinha uma taxa de manutenção de R$34, taxa de manutenção de conta corrente, que não tinha talão de cheque, R$34. A taxa média de manutenção de uma conta corrente no Sicoob é de R$7 ao ano. É a taxa média que o Sicoob pratica. Eu não sei exatamente qual que é a taxa da CredMep. É um pouco mais, mas não deve ser muito mais, né? Então veja, o cooperativismo ele pode sim humanizar, Ronaldo. Ele pode suavizar o peso que as instituições financeiras convencionais colocam nas costas de quem utiliza os serviços financeiros do nosso país. E a CredMep é um instrumento de humanização que agora se consolida, que agora mostra sua força, que agora mostra a sua excelência. A sede, com essa beleza, com essa organização, com essa qualidade, com essa excelência,
nada mais é do que a expressão do que a cooperativa já é dos seus produtos, dos seus serviços, do seu atendimento. Então, ao Jackson Guerra, seus conselheiros, seus diretores, aos nossos colegas colaboradores da cooperativa, parabéns pelo sucesso obtido, parabéns por essa sede extraordinária e muito boa noite a todos. Com a palavra, o vice-prefeito Fabrício Lopes, por favor. Senhoras e senhores, inicialmente quero justificar a ausência da prefeita Simone Carvalho, que devido aos desafios de última hora se encontra em Belo Horizonte. Cumprimentar o ilustríssimo amigo Jackson Guerra, cumprimentar os demais presidentes aqui presentes, dizer a satisfação de recebê-los e nos colocar à extrema disposição. Senhoras e senhores, boa noite a todos. A instituição Cicobi Credmep, desde a sua fundação, esteve sob a liderança de pessoas dedicadas a atingir metas de relevante alcance social. Já nasceu vitoriosa e, até o momento, cumpre com maestria sua relevante função social e econômica. É uma instituição que se tornou referência no estado de Minas Gerais, destacando-se com expressiva prestação de serviço a João Molevade e toda a região. Cicobi Credmep foi a primeira cooperativa de crédito do Brasil que já nasceu com autorização de funcionamento regional. Sabemos que surgiu há 20 anos numa iniciativa liderada pela Simone, juntamente com associações comerciais das cidades de São Domingos do Prata, Nova Era, Rio Piracicaba, Bela Vista de Minas. Dando-nos um exemplo de cooperativismo e desenvolvimento, possui mais de 130 funcionários, 15 mil cooperados e mais de 250 milhões de reais em ativos. Foi com muita alegria que tivemos a notícia que esta agência receberá o nome de Luiz Enche, grande responsável por alavancar as siderurgias nas terras de Molevade e Sabará. Também, com o mesmo entusiasmo, vemos este auditório levar o nome de Guido Valamião, criador da Copremon, grande professor, renomado ativista cultural, com importante atuação em diversos setores da nossa cidade. A senhora Wanda Marília emprestará o seu nome à área administrativa. Foi funcionária da antiga Minas Caixa e atuou no cooperativismo há mais de 20 anos. Homenagem justa que se estende a todos os atuais colaboradores. Destacamos os idealizadores desse importante investimento para a nossa cidade. O Conselho de Administração, que tem o nosso amigo Jackson, os conselheiros Carlos Artuso, Cássio Barros, Cássio Martins, Lucien Marques, todos eles conhecidos empresários, grandes empreendedores na cidade e na região. A eles apresentamos o agradecimento e o total admiração da administração municipal. Essa obra marca mais uma importante homenagem aos 200 anos da chegada do engenheiro francês Jean de Molevade nessas terras, considerando o expoente da siderurgia. Hoje, podem ter certeza, Molevade está em festa. Os senhores estão presenteando o nosso município com um prédio moderno, arquitetura arrojada, que se destaca pelo bom gosto e praticidade. Mais uma vez, o Cicobi Credmep mostra sua força evidenciada na união, na participação e na confiança de seus associados. Aos diretores, sócios, funcionários e a toda a comunidade molevadense, queremos expressar a nossa admiração por tão ousado empreendimento que ora inaugurado. E continue alçando voos bem mais altos, atingindo outros municípios e outras regiões. Vocês
estarão multiplicando a carteira de associados e ajudando sobremaneira na nossa economia. Com certeza, receberão ainda a solidariedade de instituições como o Banco Central, pois ações como a da Cicobi ajudam a baixar as taxas de juros e a equilibrar de maneira significativa o mercado do setor. Desejamos que esta instituição continue sendo um canal propulsor do desenvolvimento da coletividade e que nós, do setor público e esta instituição, possamos sempre e cada vez mais fazer gestões que beneficiem o cidadão olevadense e de toda a região. É por esses caminhos, recheados de bons exemplos, a ser seguidos, que o Cicobi Credimep nos encoraja e nos dá uma ímpar lição de empreendedorismo. Parabéns, sucesso a todos que colaboraram para a realização deste marco histórico para a nossa querida João Molevade. Muito obrigado e boa noite a todos. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente do Conselho de Administração do Cicobi Credimep, Jackson Guerra Araújo. Boa noite a todos. Amigo Luiz, se tem uma máxima que o líder é reconhecido nos momentos difíceis, esse é Luiz Gonzaga. Seja na FELENE, na antiga FEMICOP, mesmo na nossa central, nos momentos mais difíceis, estava Luiz de forma assertiva, mobilizando a todos para aquela decisão mais suave, vamos dizer assim, a melhor decisão. Parabéns, Luiz. Professor Ronaldo Scucato, professor de Fundação Cultural Pedro Leopoldo, responsável da minha entrada definitiva no cooperativismo, porque aquelas aulas de história da cooperação, vendo a história de Robert Owen, do idealista, nós nos sentimos cada vez mais próximos do cooperativismo, realmente abraçando. Ronaldo também, um inovador, fez uma excelente parceria com a Fundação Dom Cabral, que hoje já é especializada no cooperativismo, sem contar as ferramentas de gestão que eu sei que tem propiciado as cooperativas. Almada, Marco Aurélio Almada, nosso presidente. Almada é um profissional de carreira do sistema. Há 8 anos, presidente do Bancob, e nesse período foi nítido o encurtamento da diferença tecnológica entre os bancos e o sistema cooperativo. E diga-se de passagem, em alguns casos, nós já ultrapassamos. A nossa tecnologia de celular mobile foi, pelo 2º ano, a melhor tecnologia de instituição financeira, né? Então, e Almada e a sua gestão tem grande responsabilidade por isso. A gente, competindo com os grandes bancos, é natural, é importantíssimo que esse encurtamento ele esteja cada vez menor e nós estejamos preparados para o futuro que vier aí. E o Almada é um ficcionado em tecnologia também, isso tem contribuído muito também para que o sistema cresça e se desenvolva muito. Vice-prefeito Fabrício, ia ter o prazer também de falar que a Simone é a primeira prefeita, né, de Molevade. Você, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando em 70 dias. Foi notório, por exemplo, a questão da agilidade no serviço de saúde. A iluminação pública também melhorou consideravelmente, trazendo mais conforto e segurança para o cidadão aí, e com a economia para o município, já que foi trocado por lâmpadas mais econômicas, né? Então, diante de tudo, nós temos hoje aqui fazer uma homenagem a João Molevade. Há exatos 200 anos, chegava ao país um francês
que iria mudar a história do médio de Piracicaba. O engenheiro de Minas, Jean Antoine Félix de Santos de Montlevade, veio ao Brasil para estudar os minerais da província das Minas Gerais. Aqui chegando, encantou-se com a região de São Miguel de Piracicaba e com o potencial de suas jazidas de ferro. Adquiriu algumas glebas de terra e construiu, às margens do rio Piracicaba, a fazenda solar e uma forja para produtos siderúrgicos, que, em função da qualidade de seus produtos, logo ganhou fama, tornando-se o fornecedor principal do império e de companhias estrangeiras que iniciavam empreendimentos mineradores no país. Após a sua morte, a fábrica ficou sob os cuidados de sucessivos administradores até ser adquirida em 1921 pela Companhia Siderúrgica Mineira, que mais tarde, em associação com a belga Arbed, já instalada em Sabará, se tornou a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. Em 1927, insatisfeito com o desempenho da usina de Sabará, os belgas enviaram ao Brasil um engenheiro luxemburguês especializado em siderurgia, o senhor Louis Jacques Hensch, com o objetivo de recuperar a usina de Sabará ou até mesmo fechá-la se necessário. Ele não só conseguiu em tempo recorde recuperar a usina de Sabará, como criou condições para que o audacioso projeto siderúrgico da Fazenda Solar fosse viabilizado. Em 1935, Louis Hensch passou a conduzir a planta industrial da usina, que viria a ser a maior siderúrgica carvão vegetal do mundo, com elevado índice de produtividade. Desenvolveu também grandes obras sociais destinadas aos trabalhadores, construção de mais de 2.500 casas para os operários, Hospital Margarida, escolas de ensino de qualidade, a Igreja São José dos Operários, o Clube Social nas localidades próximas à companhia. Em 1953, em viagem à Europa, Louis Jacques Hensch veio a falecer. Porém, seu legado às gerações futuras da região foi extraordinário. 11 anos após sua morte, o distrito continuava a se desenvolver fortemente. As novas gerações já produzem seus líderes e mentores, que se destacavam nos mais variados segmentos da sociedade, seguindo a tradição de seus pioneiros. Com a emancipação política em 64, a cidade passa a se chamar João Montlevade, uma homenagem ao engenheiro francês. A emancipação abriu as portas do município ao desenvolvimento cultural. Intensificaram-se as artes, a literatura, a música. Aumentam as opções de lazer com a fundação de novos clubes esportivos. A cidade passou a ser muito atrativa a vários profissionais de outras regiões, inclusive imigrantes que aqui vinham se estabelecer. E essa diversidade cultural foi muito importante para que professores, artistas, historiadores e ativistas culturais influenciassem os jovens, principalmente na busca pelo saber. E foi neste cenário de pioneirismo e aguçamento cultural que o Cicobi Credimep encontrou as condições perfeitas, inclusive de material humano, para, em 1997, iniciar suas atividades como a primeira cooperativa de crédito regional aprovada pelo Banco Central do Brasil. Felizmente, o cooperativismo financeiro está sendo reconhecido pela sociedade como um sistema mais justo e transparente, baseado em sólidos princípios e valores universais, onde a economia é compartilhada em favor dos associados. Hoje, dia 10 de março de 2017, comemoramos duplamente a inauguração da sede própria e 20 anos de existência, com muita alegria, mas com muita responsabilidade. Para finalizar, cito duas estrofes do tributo a João Montlevade,
escrito por Geraldo Eustáquio Ferreira, conhecido por todos como Professor Dadinho. Numa face és Monlevade, noutra face és Carneirinho. Um só coração, um só ideal, és nosso torrão natal. Hoje é centro irradiante de uma micro-região. Tens comarca e faculdade, tens cultura e tradição. Olhos postos no passado, passos certos ao porvir. A grandeza desse povo, nossas vozes vêm traduzir. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, convidamos neste momento os componentes da mesa para que juntos possamos realizar o corte da fita inaugural, se dirigindo à parte externa aqui da nova agência. Aos demais presentes, nós convidamos e gostaríamos que pudessem estar na área externa e logo após o corte da fita inaugural possam também fazer as visitas se fizerem necessárias. Ok? Por favor. E nessa placa que está sendo descerrada nesse instante, os seguintes dizeres: sob a égide dos princípios e valores cooperativistas, nós, associados, estamos construindo a história da nossa cooperativa, Sicoob Credmep. E hoje, como marco inaugural de páginas ainda não escritas desta história, estabelecemos um novo conceito de relacionamento que irá solidificar a amálgama em torno do desenvolvimento sustentável da nossa região. Esta é uma homenagem ao engenheiro luxemburguês que chegou ao Brasil em 1927, com sua visão empreendedora, capacidade técnica e dinamismo. Esse pioneiro implantou em João Monlevade as bases da verdadeira siderurgia, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do município. Convidamos o conselheiro Carlos Artudo e o diretor de negócios José Sueli para o descerramento da placa. E nessa placa tem os seguintes dizeres: homenagem ao empreendedor que com seu dinamismo contribuiu decisivamente para o desenvolvimento econômico e social de João Monlevade. Convidamos a todos para que nos acompanhem agora para o encerramento da placa do auditório. Nome escolhido para o centro administrativo da sede é Wanda Marília Duarte Moreira. Se hoje o Sicoob Credmep tem essa dimensão, muito se deve a você, Wanda.